Mateus 5, verso 5, diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante do Senhor, desejosos, ó Deus, de aprender mais sobre Ti, sobre o Teu reino e sobre os mansos, Pai, a quem Jesus disse que herdarão a terra. Torna-nos mansos, fazei-nos mansos, ó Deus, a cada dia, e que a Tua palavra seja transformadora em nossos corações, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O filme Como Treinar o Seu Dragão nos leva a um mundo fantasioso, a um mundo de faz de conta. E o filme se propõe a nos contar a história de dois amigos muito improváveis. O primeiro deles se chama Soluço e é um jovem franzino viking, um tanto quanto atrapalhado e ineficiente na principal tarefa que os homens tinham no seu vilarejo, que era proteger a moradia dos temidos dragões, que frequentemente apareciam para saquear e incendiar o lar dos vikings. O segundo personagem é Banguela, um dragão da raça Fúria da Noite. Diferente de Soluço, Banguela era um prodígio entre os dragões. Um dragão feroz e imponente, capaz de voar quase invisível pelas estrelas e que, quando atirava, jamais errava o seu alvo. Em um dos ataques desses dragões, o atrapalhado Soluço acaba, alguém dirá em um golpe de sorte, acertando e derrubando um desses dragões. Por mais que fosse a maior glória para um viking voltar para casa carregando a cabeça de um Fúria da Noite, Soluço não consegue. Soluço não é um matador de dragões. Porém, o ato de compaixão daquele garoto comove o coração do temido dragão, que acaba se deixando domar pelo jovem Soluço e se tornando o seu amigo. O texto de Mateus que lemos, queridos, não conta a história de vikings, e muito menos conta histórias ou cita a aparição de algum desses seres voadores e que cospem fogo. Mas apesar disso, as palavras de Jesus se referem a pessoas que se parecem muito com o dragão da história, com Banguela. Pessoas com corações ariscos e ferozes, que foram alvo de um ato de compaixão do amoroso domador chamado Jesus, e dali em diante passaram a ser chamados por ele de mansos. Assim como Banguela, que mesmo depois de domado, não deixou de ser um dragão forte e corajoso. Os mansos, que são domados por Jesus e citados por ele, também não são pessoas impotentes, incapazes, covardes e omissas, mas são vigorosos e dispostos. Pois ser manso não significa ser impotente. Ser manso não significa ser fraco. Ser manso significa controlar o próprio ser. Ser manso é colocar em atitudes o domínio próprio que Jesus nos concede. Hoje, à luz desse texto de Mateus, aprenderemos algumas valiosas lições. Em resumo, aprenderemos que a mansidão dos bem-aventurados de Jesus se manifesta e pode ser comprovada por sua submissão a Deus, pelo seu contentamento no que temos recebido de Jesus e, por fim, ela também se manifesta através da abnegação, que nos leva a abandonar o nosso próprio eu em pró daqueles que nos rodeiam. E nós vamos ver isso em 3 pontos. A submissão é a primeira característica que eu gostaria de pensar a respeito dos mansos. Essa é uma palavra, submissão, um tanto quanto difícil de ser tratada e um tanto quanto indigesta. Basta falar em submissão e você vai ver algumas sobrancelhas franzindo, alguns rostos se revirando, porque essa não é uma palavra muito boa de ser tratada. Dizer no mundo como o nosso que ser submisso é expressar uma qualidade de um povo que herdará a terra pode soar estranho, um pouco confuso e para alguns até engraçado.
A nossa cultura ensina que nós precisamos ser os mais fortes, que nós precisamos dominar, que nós precisamos ser opressores se quisermos conquistar algo ou chegar em algum lugar. Os fracos não têm vez na cultura, os mansos não têm lugar no mundo lá fora. Enquanto a cultura do mundo, os conquistadores da terra são os mais agressivos, os poderosos e indomáveis, na cultura do reino de Deus, na cultura de Jesus Cristo, aqueles que têm a terra como herança são aqueles que mansamente se fazem submissos a Deus. Ser manso, como já disse, não significa ser fraco, ser tímido ou covarde. Ser manso é colocar toda a força, coragem, toda a capacidade à disposição de Deus, confiados de que Ele, na sua infinita sabedoria, as usará da melhor forma. Moisés, segundo o texto de Números 12:3, foi o homem mais manso de sua época. Não era alguém fraco, tolo ou incapaz. Se você se lembra, Moisés era um homem um tanto quanto corajoso e para muitos até violento. Talvez você se lembre do episódio em que Moisés assassina um egípcio, porque ele chega no momento em que o egípcio está maltratando um dos seus irmãos, do povo hebreu. Deus não arrancou a coragem e a disposição de Moisés. Ele as tornou submissas às suas vontades e aos seus planos. Ser manso, queridos, não é ter a personalidade apagada, mas é fazer com que toda a força que nós temos da nossa personalidade se submeta à natureza que nós recebemos de Jesus Cristo, uma vez que agora vivemos uma nova vida, vai dizer Paulo. A mansidão faz parte dos aspectos presentes no fruto do Espírito e, portanto, faz parte da vida daqueles que outrora foram regenerados por Jesus Cristo. A mansidão precisa ser expressa pelos crentes através de uma vida submissa a Deus, onde submetemos a Ele não só os nossos desejos, não só os sonhos, não só aquilo que pensamos e aquilo que queremos fazer, mas rendemos a Ele também e colocamos à disposição dEle, ao bel prazer dEle, à medida do querer dEle, os nossos sonhos e os nossos recursos. Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o querer que agora tenho, o tenho em Cristo. A vida dos mansos é uma nova vida, onde não somos mais os senhores de nós mesmos, onde não vamos aonde queremos ou não fazemos sempre tudo o que queremos, mas fazemos e somos aquilo que, submetidos à vontade do Senhor, somos orientados a ser. É o Senhor quem faz isso conosco. Um crente que se submete à vontade do Senhor expressa para aqueles que o observam a mansidão gerada no coração de cada um de nós pelo Espírito Santo. Há uma segunda característica ainda nos mansos que precisa ser vista e precisa ser notada em cada um daqueles que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É o contentamento. Os crentes devem estar sempre contentes com aquilo que recebem do seu Deus. O manso, queridos, não é aquele que vive reclamando pelos cantos. Não é aquele que, como gosta de dizer o pastor Newton, vive por aí dizendo, ó céus, ó vida, ó mal. O manso não é aquele que está sempre insatisfeito e infeliz. Isso seria até um tanto quanto contraditório, visto que Jesus diz que os mansos são bem-aventurados. O manso é aquele que se satisfaz com o que recebe de Deus, sem murmurar, sem reclamar, sem se opor. Enquanto o ímpio está disposto a pagar qualquer que seja o preço para alcançar aquilo que de forma gananciosa almeja, o manso não. O manso está sempre dando graças a Deus, sabendo que, como Paulo diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
enquanto o ímpio vive refém de suas próprias ambições, refém do seu ganancioso coração, irritando-se quando algo não vai bem, ou vivendo frustrado quando seus planos fracassam, buscando a alegria e o contentamento na futilidade dessa vida e em prazeres momentâneos que esse lado da eternidade proporciona, os mansos são alguém como Paulo, que em Filipenses 4:11 diz: eu sei viver da forma com que a vida me proporcionar. Sei viver na bonança e sei viver na pobreza. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja que eu não estou dizendo que o crente, que o manso, que o bem-aventurado, que nós, aqueles que fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, devemos viver uma vida despretensiosa, uma vida irresponsável, uma vida displicente, sem querer almejar uma vida melhor, sem querer alcançar sonhos e planos. Nós não somos proibidos de fazê-los, nós não somos proibidos de sonhar, nós não somos proibidos de termos ambições, de querermos chegar em lugares maiores, em lugares melhores, de proporcionar a nós e a nossa família uma vida melhor. Já aprendemos em outros sermões, em outros estudos, que Deus tem prazer em que seus filhos prosperem. Ele mesmo enriqueceu vários deles. Se lembre, por exemplo, de Abraão. Abraão não quis o tesouro dos reis, porque ele disse: se vocês me derem os tesouros, depois vocês podem dizer que foram vocês que me enriqueceram. Mas não foi. Quem enriqueceu Abraão foi o próprio Deus. Se lembre de Salomão, dito pela Bíblia, o homem mais rico de toda a história. José, Jacó e tantos outros exemplos na Bíblia que foram prosperados, que enriqueceram, que tiveram boa vida, graças ao Senhor. O ponto aqui não é que os mansos não podem desejar uma vida melhor, não é que os mansos não podem desejar prosperar. O ponto aqui é que nós precisamos estar satisfeitos com a vida que temos em Deus, independente se na bonança ou na pobreza, independente se estamos no melhor emprego ou se estamos desempregados, independente se estamos comendo o melhor que o açougue tem a oferecer ou se estamos comendo uma farofa qualquer. O contentamento dos mansos não depende, queridos, e não pode depender da sua saúde, não pode estar condicionado às suas finanças ou à realização pessoal. O contentamento do crente está plenamente em estar satisfeito por possuir uma herança que a Escritura diz que é incorruptível, uma herança que não tem fim, uma herança que o ladrão não é capaz de roubar e nem a traça é capaz de comer. É nessa herança que nós nos alegramos, é nessa herança que nós estamos confiados, não nas riquezas desse mundo, não na prosperidade que esse mundo pode nos dar, mas naquilo que o Senhor tem nos dado. Podemos resumir bem a questão do contentamento dos mansos, dizendo que a mansidão também está em aceitar e ser grato por aquilo que se recebe de Deus, sabendo que Ele proveu o suficiente. E aqui, pare e pense um pouco. Na maioria das vezes, Ele não provê só o suficiente. Ele provê muito e muito e muito. A oração que Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia. E pedindo o pão de cada dia, não temos recebido apenas pão. Temos recebido muito mais do que apenas pão. E por isso estamos contentes, porque cremos que nada nos faltará, nada faltará aos mansos que confiam em Jesus. Sabemos que o que temos é suficiente. Sabemos que o que temos é aquilo que Deus, de bom grado, quis, sem obrigação de ter que nos dar. Foi aquilo que Ele nos proporcionou. E eu creio que nós temos, queridos, e glória a Deus por isso. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu creio que todos nós
temos muito mais do que precisamos. Temos a mistura, temos às vezes um suco, um refrigerante ou uma água gelada para acompanhar o almoço. Alguns de nós não repetimos a roupa que vimos a domingo após domingo. Precisamos estar contentes no Senhor, porque temos recebido dele muito mais do que merecemos e muito mais do que pedimos. A terceira e última característica que eu gostaria de trazer, de destacar nessa noite, é a abnegação. A abnegação é uma das características pelas quais o crente precisa ser conhecido. Nós precisamos ser vistos. Essa é uma condição que precisa ser notada na nossa vida. Essa característica, a abnegação, ela se expressa de duas formas. E assim como o avião precisa que suas duas asas estejam igualmente equilibradas para que ele voe, assim também a abnegação só será vivida de forma plena quando essas duas características forem cultivadas juntas. A primeira característica da abnegação é o abandono do eu. Jesus, certa vez, disse que aquele que quisesse ser seu discípulo deveria fazer uma coisa: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Em dias como os nossos, em que a fé cristã tem sido usada pelos falsos pregadores, os coaches, para anestesiar a alma dos homens com o veneno do hedonismo, da busca pela própria satisfação, dos próprios prazeres, ensinando coisas absurdamente diabólicas como tudo é válido se te faz feliz. Ou ensinando coisas horrivelmente nascidas no inferno, como considerar justa toda a forma de amor. Precisamos, irmãos, como igreja de Jesus, como povo regenerado, ter clareza que isso não é o que a Bíblia nos ensina do que é ser um cristão. Muito pelo contrário. Na vida dos bem-aventurados de Jesus, na vida dos mansos que herdarão a terra, na vida dos crentes, não há lugar para vaidade, não há lugar para egoísmo, não há espaço para a soberba. A mansidão lança fora tudo isso e leva o crente, leva o manso, leva o bem-aventurado resgatado por Jesus a abominar, a sentir horror, a enojar tudo aquilo que coloca o homem no centro dos acontecimentos, no centro do universo e no centro da vontade de Deus. Compreender esse primeiro lado da abnegação é determinante, queridos, para que o outro lado seja vivido de forma plena. Pois apenas alguém que aprendeu a negar a si mesmo será capaz de colocar o bem-estar, a alegria e os desejos dos outros à frente dos seus. A mansidão dos crentes é percebida quando nós deixamos de dar preferência a nós mesmos e passamos a ter o outro ou os outros como nossa prioridade. Você se lembra de Ló e Abraão? Tio e sobrinho. Começaram a viver juntos, depois que o pai de Ló morreu, Abraão começa a criá-lo. Mas em dado momento, devido a ambos terem se tornado homens extremamente ricos, acontece uma rixa. Os pastores de Ló acusam os pastores de Abraão de não deixar que a sua criação paste. Abraão e Ló se reúnem e dizem: é impossível viajarmos juntos. Abraão, apesar de mais velho, e de poder reivindicar para si o direito de escolher para onde queria ir, ele toma uma atitude diferente. Abraão diz a Ló: Ló, olhe toda a terra, olhe para todos os campos, escolha o lado, escolha qual direção te agrada mais, escolha qual pasto é melhor para você. E se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. A mansidão, queridos, do crente se manifesta em absorver o dano do outro. Se manifesta em colocar à frente, colocar-se à frente daquele que vai ser ferido. Se manifesta em abrir mão daquilo que queremos
para atender os outros. A mansidão dos bem-aventurados de Jesus se manifesta em, se preciso for, se sacrificar para que outros vivam. Foi isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele é aquele que pode arrogar para si a mansidão perfeita. Ele é aquele que mais do que ninguém pode dizer: eu sou manso. Ele é a expressão perfeita da mansidão, porque não achou que ser igual a Deus fosse algo com que devesse se apegar. Mas abandonando a forma de Deus, se fez homem, e se fazendo homem se fez servo, se colocando em nossa frente, se colocando na frente daqueles que nos atacariam, sendo sacrifício em nosso lugar. O temido, poderoso e assustador dragão, Banguela, rendido ao ato afetuoso de seu amado domador, foi liberto da escravidão e foi inserido numa nova terra. Nessa nova terra, onde agora vivem Banguela e Soluço, as guerras cessaram. Os vikings já não precisam mais combater os dragões e ambos os seres vivam em paz. Essa história te parece comum? Essa história te parece com a história de alguém? O convite feito ao Banguelo por Soluço também é o convite que Jesus faz a cada um de nós nessa noite. Mas principalmente àquele que ainda não creu em Jesus. Ouça atentamente, o perfeito domador te chama. E ele te chama com o maior ato de amor de toda a história. Através do seu sacrifício vicário, o Santo Cordeiro de Deus proporciona salvação a pecadores. Ele nos chama, ele te convida a uma vida de liberdade da escravidão do pecado. Crer em Jesus significa receber uma nova vida, vida plena, vida que satisfaz. Vida onde a Escritura diz: teremos paz com Deus. E nessa nova vida, nessa nova e maravilhosa vida é que nós seguimos. Seguimos enquanto aguardamos a entrada na terra em que Cristo está fazendo nova todas as coisas. E sobre este lugar, sobre este maravilhoso lugar, João escreve em Apocalipse 21, de 1 a 4. Então, vi descer novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza e nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é o convite de Jesus. O convite de Jesus era para que os mansos herdem a terra. O convite de Jesus é para que você creia hoje e deposite nele a sua fé. Não se demore. Amanhã pode ser tarde. Daqui a 2 horas pode ser tarde. Nós não sabemos em que momento a nossa vida será ceifada, em que momento essa existência cessará. Não se demore em tomar uma decisão ao lado de Jesus. Crer nele é se tornar parte desse grupo, o grupo dos indomáveis que finalmente foram domados. Aqueles sobre quem Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Queridos, que bela terra será. Queria deixar com você algumas aplicações práticas
sobre esse sermão. A primeira coisa, busque conhecer a vontade de Deus. A mansidão se manifesta através da submissão a Deus. Mas só saberemos ao que e como sermos submissos se primeiro conhecermos a Deus e a sua vontade. Isso está explicitamente exposto na Escritura. Por isso, invista tempo na leitura, na meditação e no estudo da Bíblia. Procure descobrir na Bíblia o que Deus quer de você, como ser submisso e ao que ser submisso. Lembre-se que Deus é um ser pessoal, que também se dá a conhecer através de relacionamentos. Por isso, se relacione com Ele através da oração. Seja ela nos seus momentos devocionais particulares, trancado no seu quarto, em algum momento sozinho, ou seja ela, como nós fizemos agora há pouco, em orações públicas, em orações junto ao povo de Deus. Invista tempo em leitura da Bíblia e em oração. A segunda coisa, busque contentar-se em Deus. Busque estar contente com aquilo que Deus tem te dado. A melhor forma de encontrar contentamento em Deus é perceber o quão grandes e maravilhosas são as coisas que Ele tem feito por nós. Como não me canso de dizer, um dia vivido extremamente de forma comum, onde você acorda de manhã, passa por todo o dia de forma monótona, cumpre a sua rotina e consegue voltar para casa, é um dia onde Deus agiu de forma maravilhosa e poderosa para que nenhum mal te acometesse. Dias comuns são motivos suficientes para que nós encontremos contentamento no Senhor. Senhor, que bom que eu consegui levantar cedo, trabalhar e voltar para minha casa. Senhor, que bom que a minha família foi achada gozando de boa saúde. Senhor, que bom que eu posso me deitar numa cama quente e entumbiar a cama sempre é quente. Que bom que eu tenho um teto. Que bom que eu tenho pessoas ao meu redor. Busque enxergar a beleza no ordinário, não deixando que nenhum resquício de graça, nenhum favor de Deus passe por você sem ser contemplado. E terceiro conselho, ou terceira aplicação, sirva aos outros. A mais bela forma de demonstrar a abnegação que nós somos chamados a viver é através do serviço ao outro. Ali, servindo aos outros, podemos dedicar o nosso tempo, as nossas capacidades e os nossos recursos para servir as pessoas que nos rodeiam. O serviço sempre foi uma marca evidente do povo de Deus. Afinal, o nosso Deus trabalha até agora. Não perca oportunidades de servir. Nós falávamos agora há pouco na EBD que ninguém pode dizer: eu não sirvo para nada, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento. Deus tem distribuído, conforme o teu Santo Espírito determina, dons e talentos para a sua igreja. E cada um de nós, queridos, cada um de nós, vai dizer Efésios 4, se cada um fazer a parte que lhe foi confiada, todo o corpo cresce. Por isso, negue-se a si mesmo, sirva aos irmãos e seja abençoado por Jesus. Bem-aventurados os mansos que negam a si mesmo, os mansos que se contentam com o que têm e os mansos que se submetem, que se deixam domar pelo Espírito Santo do Senhor. Nós herdaremos uma terra, a terra perfeita, a terra de Emanuel, e ali viveremos para todo sempre, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor nesse momento que te dê condição de aplicar esse sermão à sua vida. É muito bom escutar instruções da Bíblia, é muito bom escutar aquilo que a Bíblia quer que nós façamos, aquilo que Jesus deseja que nós vivamos. Mas melhor que tudo isso é colocar em prática. Ore ao Senhor que te dê um coração submisso. Ore ao Senhor que te dê oportunidades de ver o quanto Ele tem cuidado de você e se contentar nisso. Ore a Deus pedindo oportunidades de servir ao povo dele, de servir a Ele, oportunidades de
trabalhar em prol de outras pessoas, para que outros sejam abençoados por Jesus também.